nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas, cheio de informações do Timão para você sair daqui de forma totalmente atualizada. Vamos falar sobre o mercado da bola e sobre os possíveis reforços que podem chegar no Corinthians. Acabou a proposta de empréstimo por Luiz Henrique, agora o Corinthians quer comprar o atleta e eu vou explicar logo mais para vocês. Vamos falar sobre Rafael Borré. Vamos falar aí sobre Michael. Corinthians ainda continua aí tentando a contratação do Michael. Pessoal, o vídeo está cheio de informações. Vamos falar também sobre Félix Torres. Será que Félix Torres vem para o Corinthians ou não? Vou explicar tudo para você. Vou deixar aqui tudo explicadinho para você aqui da forma mais atual possível. Então não saia daqui, para você sair, é claro, de forma totalmente atualizada sobre tudo que acontece com o seu time do coração, que é o Corinthians. Óbvio que eu vou pedir para você humildemente, para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal para ajudar a espalhar o nosso trabalho aí para mais corintianos. Fiel, vou começar com Rafael Borré. O que acontece com Corinthians e Rafael Borré? A prioridade do Rafael Borré para a contratação é o Internacional. O Internacional de Porto Alegre está mais avançado que o Corinthians, porque eles estão negociando com o Rafael Borré já faz um bom tempo, entre Internacional e o Frankfurt da Alemanha, que é o dono do jogador, que tem os direitos federativos do atleta, já está tudo certo. Internacional e Borré também já está certo, parte salarial, parte de luvas, direito de imagem, tudo. O que não está certo é entre o Werder Bremen e o Inter, porque o Rafael Borré tem contrato com o Werder Bremen até o meio do ano. Então, se você tem a posse do jogador, se você pagou para ter ele até o meio do ano, o Werder Bremen não é obrigado a liberar pelo valor que o Inter quer. Obviamente que eles não vão pedir um valor também muito gigante, porque senão pode haver recusas aí na proposta. O Rafael Borré sai no meio do ano de graça e o clube não fatura nenhuma aí liquidez financeira, nada financeiro para os cofres do Werder Bremen. O que acontece? Que o Werder Bremen pediu um valor que assustou o Internacional, na casa aí dos 2,5 milhões de euros para liberar o jogador de imediato. E o Inter tenta negociar esse valor com o Werder Bremen. Só que o Corinthians entrou na jogada. O Corinthians entrou, demonstrou interesse por Rafael Borré. E fiel, cá entre nós, o Corinthians está atravessando, o Corinthians está agindo de má fé. Não, Rafael Borré já tinha sido oferecido para o Corinthians antes. Depois da recusa do Corinthians para com o Gabigol, que não houve mais negócio, o Corinthians chegou ali para conversar com o Rafael Borré, mas não existe aí nada avançado entre Corinthians e Rafael Borré. O que o Corinthians aguarda é uma decisão do Inter para ver se vai continuar com o negócio ou não, ver se o Inter vai pagar o Werder Bremen ou não. Obviamente que nos bastidores o Borré tem agência, tem agenciador aqui no Brasil, tem empresário no Brasil. Óbvio que eles chegam lá e conversam. Se você agencia um jogador, é lógico que vai chegar e falar, o Corinthians fechou com a grande patrocinadora, o Corinthians está com o dinheiro, então de repente aí por trás pode haver sim uma proposta melhor que pode melar o negócio. Mas hoje as chances maiores de fechar com o Borré é o Internacional, porém o Corinthians está na briga sim, o Corinthians está de olho no jogador sim. De repente o Rafael Borré já pode desistir do Inter aí, porque o Frankfurt, pessoal, da Alemanha, já deixou claro, entre nós já está tudo acertado, você se vira com o Werder Bremen aí, porque o Frankfurt não tem nada a ver mais, ele tem contrato até o meio do ano, essa é a grande questão, e o Frankfurt tem que respeitar, porque é contrato, ou o Inter paga o que o Frankfurt quer, ou ele não sai até o meio do ano. Aí que o Corinthians entra na jogada. O Corinthians está com um novo patrocinador aí, que é a Vaidbet, em que vai gerar para o Corinthians aí 10 milhões mensais, 120 milhões por mês. É um bom dinheiro em caixa. O Corinthians tem, diferente da gestão passada, tem caixa para brigar.
Então aí não está descartado o Rafael Borré no Corinthians, muito pelo contrário. O Corinthians está de olho e o Corinthians precisa contratar atacante o quanto mais rápido possível. Fechamos com zagueiro, fechamos com lateral, fechamos com meio campo ofensivo, mas ainda não conseguimos fechar com um atacante bom. O Corinthians hoje disponibiliza em seu elenco 22 atletas e precisa o mais rápido possível aí fechar com um atacante, não é com qualquer atacante. O Corinthians precisa fechar com atacantes de ponta para aí sim tornar um time forte para brigar por títulos. Mas comentem aí, fiel, o que vocês acham? Vocês gostariam de ver Rafael Borré no Corinthians? Sim ou não? Comentem que eu respondo todos os comentários, sem exceção. Ainda sobre o mercado da bola, e vamos falar muito nesse vídeo sobre o mercado da bola do Timão. E agora quero trazer para vocês as últimas informações sobre o Luiz Henrique, ponta direita do Real Betis da Espanha. O que acontece com a situação do Luiz Henrique, fiel? O Corinthians tinha feito uma primeira proposta de empréstimo de 2 milhões de euros para o jogador, um pouco mais aí de 10 milhões de reais. O Fluminense estava na briga, o Flamengo também estava na briga, porém o Fluminense fez uma proposta de compra pelo Luiz Henrique aí de apenas 23 anos de 5 milhões e meio a 6 milhões de euros para trazer o jogador definitivo, para comprá-lo já. O Corinthians simplesmente cobriu a proposta do Fluminense e não foi uma cobertura de 1 ou 2 milhões de euros a mais não, fiel. O Corinthians ofereceu 10 milhões de euros para comprar o Luiz Henrique do Real Betis de apenas 23 anos. O que acontece? O Real Betis não quer mais emprestar o jogador, ele só quer vender e pediu 15 milhões de euros. As informações corretas é 15 milhões de euros para o Real Betis vender o Luiz Henrique. O Corinthians está brigando. Pode chegar nos 15 milhões de euros? Pode. O Corinthians tem dinheiro hoje para isso? Tem. O Corinthians pode aí brigar para ter o Luiz Henrique em definitivo? Pode, tem todas as cartas na mão. Dá para chegar nos 15 milhões? Acredito que sim e acredito que vai chegar. O Corinthians não quer perder esse jogador, é um ótimo atacante. Já trouxe aqui que é um jogador que bate com as duas pernas, velocista, joga bem. Também não é uma super estrela, mas é um bom atacante aí que o Corinthians pode fechar a qualquer momento com o Luiz Henrique. Obviamente que o Corinthians ainda negocia o jogador, não chegou lá nos 15 milhões de euros. Não sei se o Corinthians vai tentar parcelar esse valor ou se o Corinthians vai chegar em definitivo já e comprar de uma vez. Mas Corinthians vivíssimo aí na situação de Luiz Henrique aí, que pode pintar no Corinthians. Porém, a proposta do Timão é a maior proposta que tem do futebol brasileiro. Já cobriu do Fluminense, o Flamengo sequer fez proposta. Pode chegar amanhã e o Fluminense decidir cobrir a proposta do Corinthians, o Fluminense apresentar o jogador? Pode. Não é porque o Corinthians tem o maior patrocínio do Brasil que ele vai conseguir contratar todos os jogadores. Às vezes um time específico ou outro que tem um caixa bom, que tem um patrocínio bom, pode chegar e oferecer mais dinheiro para aquele jogador. E o Corinthians pode ter outros planos aí para a posição e até mesmo para outras posições que não pode fazer loucuras financeiras. Mas a questão é que hoje, nesse exato momento, a proposta maior em mesa é a do Corinthians. Vamos ver aí nos próximos dias se o Corinthians chega aos 15 milhões ou se consegue aí dividir esse valor com o Real Betis. Fiel, explicado sobre Rafael Borré, explicado sobre o Luiz Henrique. Vamos continuar falando sobre o mercado da bola. Você viu que o corintianeiro não tem enrolação, já traga a notícia direta que você, torcedor, quer ouvir. Então por isso que é importante que você inscreva no canal do Corintianeiro aí e não esqueça de deixar o seu like para ajudar a gente a espalhar o nosso trabalho cada dia mais. Muitos estão me perguntando nos comentários: corintianeiro, qual é a real situação do Félix Torres? Por que o Félix Torres aí não apresentou no Corinthians ainda, se já está tudo certo? Fiel, situação real sobre o Félix Torres, o que acontece. Félix Torres já tem contrato, já tem pré-contrato, ele já assinou o contrato com o Corinthians. Félix Torres é jogador do Corinthians. O que estava pegando aí entre Corinthians e Santos Laguna? O nome do Matias Rojas foi mencionado para o jogador.
com atraso de direito de imagem, com o clube do Racing que não pagou o Racing, que atrasava as parcelas, que não dava nem satisfação. O que acontece? O Santos Laguna começou a tirar esses defuntos da cova porque o Corinthians fechou com o Rodrigo Garro, que é um ótimo jogador aí, e o Santos Laguna estava em negociação direta com o jogador, e o Corinthians aí meio que atravessou, segundo o Santos Laguna, e isso teria deixado o presidente e os diretores do Santos Laguna bastante chateado com o Corinthians, que eles tinham acabado de fechar o Félix Torres, foi uma negociação amigável, e de repente o Corinthians vai lá e contrata o Rodrigo Garro. Eles ficaram aí puto da vida e estão dificultando a saída do jogador para desembarcar aqui no Brasil. O Augusto Melo já acionou o seu setor jurídico, que já está aí brigando para eles liberarem o jogador o mais rápido possível. Fiel, Félix Torres é jogador do Corinthians, não tem conversa. Aí nos próximos dias ele já deve desembarcar no Brasil. Ele quer jogar no Corinthians, é uma proposta de carreira melhor para ele, é um salário melhor para ele quer vir para o Brasil, ele conhece o tamanho do Corinthians. Então aí em poucos dias aí, acredito que o Félix Torres já esteja desembarcando aqui no Brasil. Detalhe importante, o Corinthians já pagou os 40% que o Santos Laguna exigiu. Então, nos próximos dias aí, eu tenho certeza, acredito fortemente, que o Félix Torres aí já deve estar desembarcando aqui no Brasil. Fiel, notícia importante também é sobre o Michael do Al Hilal. Eu nem sabia dessas informações, não são informações minhas, são informações do Samir Carvalho que está bombando aí no YouTube. Claro que eu não vou falar, se alguém não conhece eles, claro que vocês estão me ouvindo, conhecem. É um jornalista aí que está bombando, está trazendo as principais informações com fontes muito ligadas ao Corinthians. Ele trouxe a informação que o Corinthians aí conversou com o Michael e chegou lá com proposta de compra, não foi com proposta de empréstimo não. O Corinthians chegou lá com proposta de compra para o Al Hilal, que de momento instantâneo aí foi recusada. Porém, o Corinthians não desistiu do jogador. Afinal, Fiel, o Corinthians já está nessa novelinha com o Michael faz tempo. Só que a impressão que o Al Hilal tem do Corinthians é daquele time sem grana em caixa, aquele time que tenta parcelar em 200 vezes, aquele time que tenta sempre um empréstimo do jogador. Agora, com essa nova presidência, as coisas podem mudar, porque o Corinthians, diferente, agora tem dinheiro em caixa. Diferente pelo que está mostrando até agora, o Augusto Melo parece ser um cara bem concreto nas coisas que quer, bem honesto. A Vaidbet também aí vai depositar 10 milhões de reais todo mês nos cofres do Corinthians. Então, o Corinthians está muito diferente dessa gestão passada que só prejudicou o Corinthians e queimou a imagem Corinthians. Muitas negociações dão errado por causa da imagem do Corinthians que esses crápulas da gestão passada, renovação e transparência, fizeram com o nosso timão. Deixando de pagar contas, direito de imagem de vários jogadores atrasados. Vocês acham que os jogadores não conversam com jogadores dentro de clube? Ou como está a situação aí? Salário está em dia? Direitos de imagem está em dia? Então, na era do William Monteiro Alves, o Corinthians deixou de fechar com muitos jogadores pela imagem queimada. Porque o Corinthians é grande por si só. Quem não quer jogar no Corinthians hoje, que é a maior vitrine do Brasil? O jogador chega no Corinthians aí, faz uma ou duas temporadas boas e logo já está na Europa. Esse é o Corinthians. Essa é a força do Corinthians. Então, o Augusto Melo está devolvendo essa imagem para o Corinthians e a Vaidbet está nos ajudando muito nessa situação. O Corinthians continua monitorando o Michael, porém é muito difícil você negociar com um clube árabe. O clube árabe tem muito dinheiro. Imagina uma Vaidbet aí 1 milhão de vezes. Eles contratam o Neymar, contratam o Benzema, só as grandes estrelas do futebol aí. Então é muito difícil você negociar com um clube árabe, porque esse negócio de parcelar, essas coisas com eles não cola muito. Ah, é um valor tal e pronto, acabou. Mas o Corinthians ainda não desistiu do Michael. Fiel, esclareci bem para vocês? Michael, Luiz Henrique, Félix Torres também, Rafael Borré. A grande questão, fiel torcida, a grande questão hoje que devemos prestar atenção é o seguinte:
Corinthians dispõe em seu elenco 22 jogadores hoje. Fizemos ótimas contratações, mas nenhum atacante ainda. O Corinthians precisa acelerar esse processo aí, senão a gente vai iniciar um Paulistão aí sem atacante. O Rafael Borré, tudo bem, existe a chance, mas está avançado com o Inter. Michael, existe a chance, mas é difícil tirar. Então, como que o Corinthians está lidando com isso? Porque a gente não tem atacantes. Os atacantes que a gente tem são os meninos da base. É o Wesley, é o Giovani, é o Romero, é o Yuri Alberto. O Corinthians não tem atacante. Não chegou nenhum atacante ainda no Corinthians. E o setor principal que o Corinthians deve reforçar é o ataque. A zaga já está bem reforçada, é uma linha de 4 totalmente diferente. Hoje a gente disponibiliza aí do Cássio, o Fagner, que parece aí que está fininho, a gente viu eles nas imagens aí. A gente tem o Diego Palacios, que já é novo. A gente tem para meio campo o Rodrigo Garro, o Michael, Ranieri. A gente tem uma linha aí, uns jogadores diferentes, jogadores mais novos. Porém, o Corinthians ainda não contratou atacantes, que é o setor de ataque, que é o principal. Porque o Corinthians sofreu muito com esse ataque na gestão passada, nos campeonatos brasileiros, no Campeonato Paulista, nas eliminações pela Libertadores. O Corinthians não tem atacante, o Corinthians não chutava gol. O Corinthians tem um ataque muito, mas muito deficitário. Então precisamos agir rápido aí no mercado da bola para fazer boas contratações. Não adianta o Corinthians chegar com um atacante meia boca. Devemos fazer boas contratações aí se a gente quiser disputar títulos. Temos que pôr o pé no chão. O início foi bom, as contratações estão chegando, mas ainda o Corinthians não fez nenhuma grande contratação para falar, não, esse cara chegou para resolver o problema ali, pronto, acabou. Então, o Augusto Melo nessa parte aí já tem que desenvolver rápido com esses atacantes para ver se vai vir ou não, para partir para outros planos, para partir para outras peças, que o Corinthians não pode ficar demorando aí para contratar o seu setor de ataque, que a gente espera aí ansioso para ver quem vai ser esse trio de ataque do Corinthians aí. Aí sim, quando o Corinthians contratar esse trio de ataque, a gente vê a magnitude desses jogadores, a gente vê o nível desses atletas para ver se a gente vai entrar para disputar grandes títulos ou não. Obviamente que o corintianeiro aqui está de olho e qualquer coisa que pintar, eu trago aqui para vocês de forma atualizada. Quero agradecer demais a presença de vocês, o meu muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vai Corinthians!